Boa tarde. Estamos iniciando, a partir do presente momento, a audiência pública número 14 de 2026, a ser realizada aqui na Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. A audiência essa conduzida pela Superintendência de Participações Governamentais. E, bem, dando boas-vindas a todos, né? Estamos aqui acompanhando presencialmente parte da equipe da Superintendência, remotamente outros participantes. Vamos começar pelas formalidades aí relativas ao rito da audiência. Depois a gente passa para a parte técnica. Peço a equipe de apoio, por favor, para iniciar a transmissão da apresentação da parte formal. Isso, muito obrigado. Bem, então, como dito, audiência pública número 14 de 2026, que trata da resolução que altera a portaria técnica da ANP número 29 de 2001, em decorrência da publicação do decreto 12849 de 2026, sendo conduzida aí pela Superintendência de Participações Governamentais. Eu sou Bruno Conde Caselli, atualmente ocupante da função de superintendente da SPG, e então, dando prosseguimento, bem, pessoal, conseguimos resolver aqui o problema, então agradeço a equipe técnica aí dando suporte a gente, peço desculpas pelo tempinho. Vamos lá. Então, dando continuidade aqui à audiência, né, os objetivos aí, obter contribuições, né, sobre a minuta de resolução que altera a portaria técnica número 29 de 2001, em decorrência do decreto 12849 de fevereiro desse ano, né, relacionado à ação regulatória 1.19, previsto na agenda regulatória da ANP no biênio 25-26, assim como, além de receber as contribuições, da publicidade, transparência e legitimidade das ações da ANP. Essa audiência pública foi precedida de um período de consulta pública do dia 16 ao dia 27 de julho, né, desse ano. Integram aqui a mesa, né, também apresentando os demais integrantes aqui da ANP, né, além de mim, o Rodrigo Milão de Paiva, como secretário da Audiência Pública, também integrante da equipe da SPG, e o Marcos Portela, subprocurador-geral da ANP, aqui representando a Procuradoria. Em termos de programação, né, temos aí um período inicial de recepção, credenciamento, que no caso concreto aí, envolveu o pessoal mais que está remoto. Além disso, a abertura da audiência pública, a ser realizada por mim. Além disso, um período de exposição técnica do tema pela SPG, que será feito pelo Rodrigo. E pronunciamento dos expositores, eventualmente se houver, né, debate e encerramento, com previsão de conclusão no máximo até 17h30. Os demais elementos aí de ordem, né? Compete ao presidente da audiência, né, conduzir a audiência pública, podendo conceder e cassar a palavra, bem como determinar a exclusão de pessoas que a perturbarem, decidir conclusivamente as questões de ordem e reclamações sobre os procedimentos adotados na audiência, orientações gerais aos participantes virtuais, né? A participação nesse evento ocorre com a infraestrutura particular dos participantes, problemas técnicos que impossibilitem a apresentação de expositores ou a entrada de participantes não farão com que o evento seja postergado. Condutas inadequadas ensejarão a remoção do participante do evento. Pedimos aos participantes que se identifiquem com o nome, a empresa ou instituição no chat da reunião, para o registro futuro na súmula e na lista de presença da audiência. Que mantenham os microfones e a câmera desligados durante o evento, que somente abra a câmera ou o microfone quando a palavra for concedida, que eventuais manifestações no chat da reunião não serão consideradas pela ANP para fins de instrução processual. O participante que se manifestar sem ter sido autorizado pelo presidente da audiência será advertido e, em caso de reincidência, removido do evento. O participante que se manifestar de forma inadequada, por meio de palavras de baixo calão, ou ofensivas ou de forma exaltada, também será removido do evento.
Orientações gerais aos expositores, né? Após exposição pela bancada, estaria prevista a apresentação de expositores, né? No entanto, no caso concreto dessa audiência, nós não tivemos nenhum expositor inscrito previamente. Cada expositor teria, como nas audiências realizadas pela ANP, 10 minutos para efetuar a apresentação, e ao final serão concedidos 2 minutos aos participantes que levantarem a mão de forma virtual, usando o recurso de levantar a mão dentro da plataforma Teams, sendo o período de manifestação limitado até às 17h30, ou outro que vier a ser deliberado aqui pela presidência. Será preparado um relatório dessa audiência pública, no qual constarão um relato sucinto dos fatos ocorridos, né, e as contribuições recebidas. O relatório da audiência pública será subscrito pelo presidente, pelo secretário da audiência e divulgado por meio da página da ANP, e também integrará o processo administrativo respectivo. A gravação da audiência ficará disponível na página da ANP no YouTube. Então, relatados aí, expostos os aspectos formais dessa audiência, a gente parte agora para os elementos de ordem técnica, e aí, passando a palavra para o secretário, também assessor aqui da Superintendência, Rodrigo Milão, para que ele, tão logo a gente consiga subir a apresentação, inicie a exposição dos elementos técnicos do tema. Obrigado. Bom, ok, Caselli, obrigado. Agradeço a oportunidade. Boa tarde aí também o Portela, procurador da audiência pública. Vou iniciar aqui a exposição técnica da audiência pública 14, que trata da revisão da portaria 29 em decorrência da publicação do decreto 12849 de 2026. Bom, aqui inicialmente eu vou dar uma contextualizada, né, do que trata o artigo 19, parágrafo 1º e 2º do decreto número 1 de 91. Ele regulamenta, né, um dispositivo criado pela Lei 7.990, que estabelece que municípios que têm em sua localidade instalações de embarque e desembarque, eles recebam, né, uma parcela de até 5% na distribuição de royalties. Então, o artigo 19, né, no parágrafo 1º e 2º, ele regulamenta, né, esse conceito de ED, classificando, né, algumas instalações como monoboias, quadro de boias múltiplas, pias de atracação, casas acostáveis, que são as instalações de natureza marítima, bem como estações terrestres de coletoras, de campos produtores e transferência de óleo bruto, de gás natural. Então, o decreto 12849, ele incorpora no artigo 19 mais 2 parágrafos, o parágrafo 3º e o parágrafo 4º, que trata o seguinte: a partir de 1º de julho de 2026, os terminais aquaviários diretamente ligados a qualquer das instalações marítimas de que trata o parágrafo 1º serão considerados instalações de embarque ou desembarque de óleo bruto ou gás natural para fins de compensação financeira conforme critérios estabelecidos pela ANP. Aqui é interessante notar também que o decreto número 1, ele até então ele não traz nenhum critério de movimentação, né, de petróleo, né, de gás natural, e o parágrafo 4º ele traz uma novidade, né, um critério de movimentação, que fala que o volume de óleo bruto ou de gás natural movimentado nas instalações de que trata o artigo parágrafo 3º não poderá ser computado simultaneamente no terminal aquaviário e na instalação marítima a qual esteja diretamente interligado para efeito de cálculo de royalties, de modo a evitar a dupla contagem e a duplicidade da compensação financeira. Passei aqui. Bom, então por que a gente vai alterar a portaria 29? Aqui é importante aqui a gente distinguir os regimes jurídicos, né, da distribuição de royalties. Conforme eu falei, a Lei 7.990, ela disciplinou a distribuição da parcela de até 5% dos royalties, e com a criação, com a edição da Lei do Petróleo, com a alíquota de 10% dos royalties, essa parcela acima de 5% ela foi criada pela Lei do Petróleo. E o artigo 49 da Lei do Petróleo, ela determina que municípios que sejam afetados por operações de embarque e desembarque, eles estejam aí incluídos como beneficiários
dessa parcela acima de 5% dos royalties. A portaria 29 ela vem justamente regulamentar esses critérios de afetação das operações de embarque e desembarque dos municípios. Ela traz um regramento aí de que 40% desse volume movimentado ele é atribuído ao município de localização da instalação. Além disso, a portaria 29 ela incorpora, né, o conceito de instalação de embarque e desembarque trazido pelo decreto número 1 de 91. Então, ele atribui 40% ao município que tem a localização a IED marítima e 60% aos municípios pertencentes à zona de influência dessa instalação marítima. Então, quais são os dois principais motivos aí para a gente tá tendo que alterar a portaria 29? O primeiro é que o decreto 12849, né, ao vedar a dupla contagem, ele cria uma regra de movimentação que antes não tinha no decreto. E em segundo, que a portaria 29, ela utiliza, né, ela incorpora o conceito de instalação de embarque e desembarque regulamentado pelo decreto número 1. Bom, vamos aos aspectos regulatórios aí da ação normativa. Bom, essa figura aí, ela ilustra a situação atual e a situação com a entrada em vigor do decreto 12849 de um terminal aquaviário autorizado pela ANP pela resolução 52. A resolução 52 da ANP, ela autoriza, né, toda a estrutura do terminal aquaviário enquanto complexo operacional, né, desde a estrutura aí de interconexão com o modal aquaviário, aí representado na figura por um pier, né, de atracação, até todas as outras instalações aí de um terminal aquaviário, mangote, né, dutos e parque de tancagem. Então, no cenário atual, vocês estão vendo ali pelo pontilhado amarelo que a gente tem uma única IED para fim de distribuição de royalties, que é o pier de atracação definido lá pelo decreto número 1. Com a entrada em vigor do decreto 12849, que inclui, né, os terminais aquaviários como um tipo de instalação de embarque e desembarque, nesse mesmo complexo operacional integrado, a gente vai passar a ter duas IEDs, uma que é o mesmo pier de atracação, né, que está configurado ali, que está representado pela IED 1, e IED 2 vai ser todo o terminal aquaviário, representado pelo pontilhado verde. Com isso, a gente está propondo a inclusão de um dispositivo na portaria 29, que é o parágrafo 2º-A, que é quase que uma reprodução, né, do decreto 12849, que diz que a partir de 1º de julho de 2026, consideram-se instalações de embarque ou desembarque de petróleo e gás natural os terminais aquaviários autorizados pela ANP, diretamente ligados às monoboias, aos quadros de boias múltiplas, aos quadros de âncoras, aos piers de atracação e aos cais acostáveis, referidos no parágrafo 2º da portaria 29. Bom, então, qual foi o racional da vedação à dupla contagem aqui, identificada pela nota técnica de regulação? Um mesmo fluxo físico, né, de movimentação de petróleo e gás natural, ele vai passar a ter duas referências regulatórias. Então, sob a perspectiva operacional, um terminal aquaviário e a instalação marítima interligada compõem, né, um mesmo complexo operacional integrado. A operação de movimentação está associada, né, a um mesmo fluxo, né, físico de petróleo e gás natural, e com isso não há uma duplicidade física na produção ou na movimentação de produto. E sob a perspectiva regulatória, né, jurídica e distributiva, a instalação marítima ela permanece sendo classificada como IED, e o terminal aquaviário passa a ser considerado como uma IED autônoma, uma IED independente. Com isso, a gente passou a identificar exclusivamente para fins de distribuição de royalties duas referências regulatórias para uma mesma movimentação de petróleo e de gás natural. Então, com isso, o novo dispositivo proposto para incorporar na portaria 29 é o parágrafo 2º-B, que fala da vedação à dupla contagem, que diz que o volume de petróleo e de gás natural movimentado nos terminais aquaviários a que se refere o parágrafo 2º-A não poderá ser computado simultaneamente no terminal aquaviário e nas instalações marítimas a ele diretamente ligados, de modo a evitar a dupla contagem. Em relação ao volume, a solução metodológica indicada pela ANP
foi a atribuição regulatória equivalente na proporção de 50% do volume movimentado para a instalação marítima e de 50% para o terminal aquaviário, não havendo qualquer tipo de divisão ou repartição dessa carga movimentada. É só para fins de distribuição dos royalties uma atribuição regulatória equivalente aí desse volume, que está sendo aí viabilizado pela sugestão de um parágrafo 2º-C, que diz que para fins de aplicação no disposto do parágrafo 2º-B, que fala da vedação da dupla contagem, deverá ser aplicado ao fluxo físico de petróleo ou de gás natural movimentado exclusivamente para fins de apuração e distribuição dos royalties, fator de ponderação regulatória de 50% ao terminal aquaviário e 50% a monoboia, aos quadros de boia múltiplas, ao quadro de âncora, pia de atracação ou ao cais acostáveis diretamente ligados ao terminal aquaviário. Em relação à zona de influência, como eu falei, a portaria 29, né, ela regulamentou os critérios de afetação das operações de embarque e desembarque, criando esse cenário aí de zona de influência da instalação marítima da IED. A figura está ilustrando aí que o município C e o município B, eles são pertencentes à zona de influência da instalação marítima, e aí na representação da figura esquemática a gente está colocando o município B como sendo não litorâneo e participante aí de um terminal aquaviário também, sendo que como o terminal aquaviário, ele como um complexo operacional, ele também tem como instalação integrante a monoboia aí ilustrada na figura, a regulação da ANP está sugerindo que a zona de influência do terminal aquaviário vai corresponder à mesma zona de influência da IED marítima interconectada, interligada. O dispositivo que vai prever esse tratamento aí da zona de influência é o parágrafo 4º-A, que diz que a zona de influência dos terminais aquaviários referidos no parágrafo 2º-A corresponderá à zona de influência da instalação marítima a qual sejam diretamente ligados, seja ela monoboia, quadro de boias múltiplas, quadro de âncoras, pias de atracação ou cais acostáveis, conforme o caso. Vamos aos efeitos distributivos desse novo regramento. Travou aqui. Bom, só para contextualizar aqui, antes de voltar aqui à apresentação, deixa eu voltar aqui. Aí, ok, obrigado. Só para contextualizar, a SPG, né, ao longo aí da instrução processual, ela em contato com a Superintendência de Infraestrutura e Movimentação da ANP, assim, ela solicitou, né, uma listagem de todos os terminais aquaviários autorizados pela ANP, bem como com seus respectivos municípios de localização, e foi apontado um único caso de terminal aquaviário que está abrangido por mais de um município, 2 municípios, né? Todos os outros casos, tanto a instalação marítima quanto o seu respectivo, né, terminal aquaviário estão localizados no mesmo município, que é o caso aqui do terminal de Osório, né, o TEDUT, que essa aí é uma foto aérea real do terminal aquaviário. Então tem uma representação esquemática ali com o município de Tramandaí ao fundo, com uma monoboia e uma ilustração de dutos subterrâneos, né, que passam até a área de tancagem, que fica aqui no município de Osório, que está em segundo plano. Então esse aqui foi o único caso concreto identificado onde um terminal aquaviário autorizado pela ANP está abrangido por 2 municípios distintos. Então vamos aos efeitos distributivos sobre a parcela até 5% e a parcela acima de 5% dos royalties. Em relação à distribuição da parcela até 5%, ele como falei, ele não incorpora critérios de movimentação. Ele tem uma base nacional de municípios, ou seja, basta o município possuir
em seu território uma instalação de embarque e desembarque, e havendo, né, obviamente, alguma movimentação nessa instalação, que ele passa a ser um beneficiário da distribuição de royalties na parcela de até 5%. Atualmente, consta na base de dados do ANP 340 municípios beneficiários na parcela de até 5%, com a identificação do município de Osório, que foi o único caso identificado pela ANP. A base nacional da distribuição de royalties da parcela de até 5% vai passar a ser de 341 municípios beneficiários, com um efeito financeiro refletido aí nos quadros no final do slide, e que aponta que o município incluído, né, ele vai passar a receber, né, passou a ser considerado a base nacional de beneficiário, e todos os demais municípios eles passam a ter uma queda, né, proporcional à sua atual participação nessa distribuição nacional. Em relação à distribuição da parcela acima de 5%, com o terminal aquaviário abrangendo um único município, que, conforme eu já expliquei, são praticamente todos os casos de terminais aquaviários autorizados pela ANP, com exceção de um. A gente iniciando ali com 100%, né, do volume movimentado, lembrando que a parcela acima de 5%, ela considera, né, o volume movimentado. A gente vai aplicar o fator de ponderação regulatória equivalente, atribuindo 50% desse volume à instalação marítima e 50% desse volume ao terminal aquaviário. No fluxo ali de 50% da instalação marítima, a gente vai fazer a atribuição, né, prevista na portaria 29, de 40% da parcela local ao município de localização da IED marítima, que a gente está atribuindo aí como sendo o município A, e 60% desse volume vai para os municípios pertencentes à zona de influência, que seria 30 pontos percentuais. Do lado de lá, do fluxo de 50% atribuído ao terminal aquaviário, a gente vai fazer a mesma divisão, de 40% na parcela local para o município de localização do terminal aquaviário, que nesse caso é o mesmo município da instalação marítima, refletindo aí 20 pontos percentuais, e 60% aos municípios da zona de influência, que pela regra que a gente está indicando, são os mesmos municípios da zona de influência da IED marítima, com 30 pontos percentuais. Então, se a gente somar os 20 pontos percentuais, que é para o mesmo município A, aos 20 do terminal aquaviário, com os 20 pontos percentuais da parcela local da IED marítima, vai dar os 40% para o mesmo município A e os 60% para os mesmos municípios da zona de influência dessa instalação marítima, gerando aí um efeito agregado nulo. E aqui a gente vai fazer uma explicação da distribuição da parcela acima de 5%, com o terminal aquaviário abrangendo 2 municípios, num único caso identificado pela ANP. Aqui, como é um pouco mais complicada a explicação, eu dividi aqui em mais 2 slides aqui. Vou primeiro explicar aqui a atribuição de 50% para a IED marítima. Em relação a 50% do volume físico movimentado atribuído à instalação marítima, aqui apontado como município A, 40% desse volume vai para a parcela local, que é o município de localização da IED, ou seja, 20 pontos percentuais, e 60% desse volume atribuído à instalação marítima vão para os municípios pertencentes à zona de influência da IED marítima, que é 30 pontos percentuais. Passando para o outro lado do fluxo da atribuição de 50%. Acho que travou de novo. Foi. Em relação a 50% do volume físico movimentado atribuído ao terminal aquaviário, no caso ele está abrangendo 2 municípios, o município A, que é o mesmo município da instalação marítima, e o município B. Então, 40% desse volume vai para a parcela local, ou seja, 20 pontos percentuais, só que nesse caso são 2 municípios, né? Esse terminal aquaviário ele é abrangido, ele está localizado em 2 municípios distintos. Dos 20 pontos percentuais, 10 pontos percentuais vai para o município A e 10 pontos percentuais vai para o município B. Então, você somando aí o município A, esses 10 pontos percentuais, aos 20 pontos percentuais, por ele ter em sua localização a instalação
marítima, ele vai ter aí 30 pontos percentuais no resultado agregado, e o município B ele vai ficar com 10 pontos percentuais por sua parcela de localização do terminal aquaviário. Em relação à zona de influência, os 60% da zona de influência, ou seja, os 30 pontos percentuais, conforme a regra proposta pela ANP, como a zona de influência do terminal aquaviário vai ser a mesma zona de influência da instalação marítima, esses 30 pontos percentuais vão se somar aos 30 pontos percentuais da zona de influência da instalação marítima, gerando aí um resultado agregado nulo para o caso específico da zona de influência. Bom, acho que é isso. Agradeço, Caselli, aí, devolvo a palavra. Obrigado, Rodrigo. Apresentação bastante clara aí, trazendo a motivação, a fundamentação, né? Lembrando a todos que estão acompanhando e para registro futuro também que o conjunto de contribuições, né, e documentos técnicos estão no processo, que foi colocado logo no começo e também constam do aviso de consulta pública, né, relatando mais uma vez, reforçando aí a clareza da apresentação e a simplicidade da forma como a ANP recepcionou, né, o dispositivo de decreto, lembrando que a revisão ela decorre exclusivamente da regra nova estabelecida no decreto, né? Então, a gente conclui dessa forma as apresentações técnicas, a Procuradoria se mantém aqui à disposição e inicia aí a fase, eventualmente, de alguma participação externa, né, pelos que nos acompanham aí remotamente em relação a esse tema e no âmbito dessa audiência. Não consigo verificar aqui se a equipe de apoio aponta, alguém está com a mão levantada para participar? Não? Então, se no chat né, ninguém usou a ferramenta de levantar a mão do Teams, não, né? Não. Bem, a Procuradoria, algum comentário específico? Pela Procuradoria não há nenhum comentário adicional. Obrigado. Aproveito também para registrar os agradecimentos à Procuradoria também, a Superintendência de Gestão Estratégica no âmbito desse processo aí foram essenciais para a gente poder atender e realizar a audiência no dia de hoje, né, assim como a própria diretoria no compreensão da relevância do tema. Bem, não tendo, do ponto de vista da participação social, nenhuma manifestação no âmbito dessa audiência, entendo que tanto a parte técnica quanto as formalidades estão integralmente cumpridas, né? E caminhando aí podemos fazer os registros necessários para a continuidade da deliberação final da ANP, avalio que podemos encerrar a audiência pública, agradecendo aqueles que nos acompanharam e a participação de todos. Muito obrigado, considero encerrada a audiência pública 14/2026 aqui na ANP.